Voltamos então para a nossa revisão, falamos sobre os tipos de isolamento, né? Eu já venho batendo nessa tecla que a questão isolamento ela é muito importante aí para a formação de novas espécies. Mas é só o geográfico? Negativo. Inclusive o geográfico, a gente até viu isso durante a aula, que ele não é por si só algo que define, né, que dê start, digamos assim, a formação de uma nova espécie, né? É preciso outros tipos de isolamento, né? Ou alguns tipos de isolamento, às vezes, causam essa separação ou essa impossibilidade de determinados grupos se relacionarem, né? E promoverem ali um fluxo gênico, formando novas espécies. Mas coloca aí na tela. Nós fomos para a aula 27, nós estamos na aula 27.2, é a segunda parte, mecanismos de isolamento. Né? Esses mecanismos que a gente abordou, dentre eles a gente tem o isolamento reprodutivo, né? Que é o isolamento geográfico. Eu vou logo colocar tudo aqui na tela para a gente ver logo. Pronto. Isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, barreiras extrínsecas, ou seja, aquelas barreiras que são promovidas pela própria natureza. Uma cordilheira, né, um rio muito extenso que impede o fluxo entre um indivíduo de uma margem desse local e outra, né? Por exemplo, uma montanha, enfim, um tipo de isolamento geográfico. Né? Isolamento biológico. A gente tem aí os mecanismos pré-acasalamento, né? Nós falamos aí sobre os mecanismos pré-acasalamento, tá? Que são o quê? Aqueles tipos de isolamento que nem permitem o acasalamento, a própria troca de genes entre eles. Né? Isso pode ser o quê? Comportamental, né? Por exemplo, o indivíduo ele vive ecológico, por exemplo. O indivíduo ele vive na árvore e outros vivem no chão. O hábito de um é diferente do outro. Isso é um isolamento ecológico. Né? Dificilmente eles vão conseguir estabelecer uma convivência, né? Sendo que cada um tem o seu tipo de hábitat. A gente tem aquele comportamental que, no caso lá das aves, né, elas têm uma espécie de fidelidade quando elas encontram seus parceiros em algumas espécies, no caso lá dos psitacídeos que a gente viu. Enfim, qual outro? O temporal, que é aquele que uma espécie vive numa época do ano e a outra vive em outra época do ano. Então, dificilmente elas vão conseguir se encontrar, né? Que é até sazonal, que eu falei sobre isso. E mecanismos, por exemplo, isso são um exemplo de pré-acasalamento. Opa! Deixa eu... De pré-acasalamento. E a gente tem o pós-acasalamento, ou seja, é aqueles que rola o acasalamento, vai acontecer esse acasalamento. Muitas vezes eles podem até se reproduzir, mas por alguns problemas, o filho deles, né, o híbrido, que é a mistura de um e outro, não vai ser capaz de produzir filhos. Por exemplo, ou às vezes a incompatibilidade gamética, o próprio corpo já expulsa, né? A mãe não vai conseguir desenvolver aquele embrião. Outro fator, às vezes o filho desse cruzamento pode até ser fértil, mas os filhos dele já apresentam problemas. Então, você percebe que existe aí uma série de barreiras que podem acontecer impedindo a procriação entre um grupo e outro. Isso acaba isolando esses grupos e fazendo com que eles procurem só os seus semelhantes, né, para desenvolver suas descendências, enfim. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, foi sobre esses tipos de isolamento aí que a gente falou, tá? Vamos lá agora, eu vou te dar um tempinho para tu fazer a tua atividade e daqui a pouquinho a gente volta e discute junto tudinho, que eu tenho certeza que você vai arrebentar em todas as questões. Vamos lá? Voltamos, né? Estamos aqui mais uma vez
nos encontrando ainda sobre a aula 27. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre tipos de isolamento, né? Existe aquele isolamento biológico também, que eu acabei não falando isso na revisão. Que, por exemplo, é o próprio corpo do indivíduo que não permite, né? Que a gente fala lá dos artrópodes. O coleóptero, que é ali a classe dos besouros, ele tem um corpo ali durinho. Então ele não tem, muitas vezes, a maleabilidade para determinados movimentos na hora do acasalamento. Então isso impede, isso isola ele de outros grupos, impede com que eles se relacionem com outros grupos. Entendeu? Então são isolamentos intrínsecos que fazem parte da própria morfologia, da própria anatomia do indivíduo. Impedem com que ele se relacione com outros indivíduos. Tá bom? Esse é mais um exemplo. Agora, voltando para a nossa aula, vamos lá, joga na tela nossa primeira questão. Vamos lá. O isolamento, né? O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem. Ou, caso se cruzarem, né? Impede elas de produzirem descendentes férteis. Os fatores considerados os causadores desse tipo é o quê? Lembra que a gente falou de... Existem vários fatores, a gente falou isso, né? Inclusive, eu falei algo parecido eu quase meio que dou essa resposta antes do tempo agora na revisão, né? Quando a gente se isola, pessoal, a gente não, né? Quando um grupo se isola do outro, primeiramente, não é só assim, mas é uma coisa que vem logo na cabeça. Para eu dizer que eu me isolei do fulano, é sinal que eu não estou tendo contato com ele, não é verdade? Então, o isolamento físico é uma das coisas preponderantes, né? Ou pelo menos básicas da situação. É preciso também que haja o quê? O isolamento genético, né? Ou que seja uma espécie de incompatibilidade. As genéticas não se batem, então isso não vai ser passível de reprodução, né? Então, ó, a incompatibilidade genética é um fator do isolamento reprodutivo, né? E física ou comportamental. Muitas vezes, aquela questão que eu falei, né? Um vive numa época, outro vive numa outra, enfim. Então, a incapacidade diferente se cruzarem. O caso, estou lendo aqui, tá? Os fatores considerados os causadores desse tipo de isolamento, então, nesse caso aqui, vão ser a incompatibilidade genética, física ou comportamental. 2. Quando os organismos apresentam uma diferente relação com o meio, vivem em hábitats diferentes, ainda que na mesma área, e com outros seres, organismos que vivem nas árvores e outros no chão. Uns são ativos de dia e outros são ativos de noite. A descrição refere-se a um tipo de mecanismo isolador, né? De pré-acasalamento, sendo, portanto, a alternativa o quê? Qual é a alternativa que tem a ver com esse texto? Né? Pronto, tá aí, ó. Seria o ecológico? Seria o gamético? Seria o comportamental? Seria o mecânico? Seria o temporal? Que no caso desse mecânico, mais especificamente, pessoal, é que eu falei do besouro ainda há pouco, né? A própria mecânica do corpo deles impede, acaba dificultando o relacionamento deles com outros grupos, né? Então, é um isolamento mecânico que está dentro do isolamento biológico, tá bom? E nesse caso aqui é pré-acasalamento. O que seria o isolamento pré-acasalamento, pessoal? Tá? Como diz aqui, ó. Pré-acasalamento. São aqueles isolamentos que nem chega a acontecer o acasalamento, entendeu? No pós-acasalamento, acontece a reprodução, porém, o filho lá não se desenvolve da forma que tinha que ser, dá algum problema. No caso do pré-acasalamento, são fatores que impedem até o acasalamento. Antes do acasalamento já existe isolamento.
tá? Então, nesse caso aí, ó, quando os organismos eles apresentam diferentes, ocupam, digamos assim, diferentes espaços, diferentes hábitats no mesmo ambiente, a gente está falando de quê? A gente está falando da ecologia desses animais, é a forma deles viverem, entendeu? Não é tempo deles viverem, não é a mecânica do corpo deles, não é exatamente o comportamento, é o seu, é o hábito da sua espécie, tá bom? Então, no caso, é a alternativa A, o isolamento ecológico, né? A sua própria forma de vida, tá bom? Difere um do outro, acaba fazendo com que eles não se interessem um pelo outro, digamos assim. 3. Já é a 3, já? Olha aí, rapaz. Tá certo. 3. Se uma região do território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência, constitui uma barreira extrínseca, né? Lembrando que a barreira extrínseca é aquela de fora, externa, não é uma barreira criada ali pelo organismo do indivíduo. É o ambiente que está impondo essa barreira. Seja ela um rio, uma montanha, um deserto. Essas barreiras impedem o contato físico entre as populações, né? Porque uma está de um lado, outra está do outro, por exemplo. Condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos, né? Tá, eu vou já explicar. Aí pede assim, esquematize o exemplo de regiões que podem propiciar isolamento geográfico. Essa questão aqui, pessoal, cadê? Condições climatéricas também podem ser barreiras, né? Importantes. Ó, isso aqui é interessante. Lembra que eu falei assim, lá no isolamento comportamental, lembra do isolamento biológico, ele tem um comportamental. O que acontece? Lembra que tem um que vive numa época e outro que vive noutra? Por exemplo, barreiras climatéricas, ou seja, o clima impede o contato, impede que esses grupos se encontrem. Porque um se desenvolve num determinado clima e outro se desenvolve, por exemplo, num outro determinado clima. E esses climas vão variar de acordo com as fases do ano, né? Com os meses, né? Com os períodos do ano, fazendo com que essas adaptações, que cada um tenha um determinado tipo de ambiente com relação à temperatura, pH da água, disponibilidade de alimentação, né? Faça com que eles se desenvolvam melhor em suas determinadas épocas, tá bom? Voltando lá, era só para te explicar isso. Então, vamos lá. Esquematize exemplos de regiões que podem propiciar isolamento geográfico. Aqui já é uma resposta, né, pessoal? Claro que eu não desenhei, eu botei uma foto aqui, mas você pode esquematizar aí do jeito que você quiser, contanto que você tenha assimilado que esses tipos de barreiras são isoladores, né? Elas são capazes de isolar uma comunidade da outra, uma população da outra. Então a gente tem aqui um rio, a gente tem aqui um deserto, né? A gente tem uma área grande, ó, sem alimentação, sem nada. Então isso, o que os animais vão fazer aí, né? Por que eles se interessariam? Claro que tem espécies que são capazes de viver aqui. A gente está falando de espécies que não se veem, tá, pessoal? Que não se cruzam. Agora, claro, existem também espécies para que se viverem em qualquer tipo de ambiente, tá? Aqui a gente tem também uma montanha, uma cordilheira aqui. São fatores que podem, com certeza, impedir o contato entre grupos diferentes, entre espécies diferentes, tá bom? Agora, vale também ressaltar aquilo que eu falei, frisando o que eu disse na aula. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar um determinado animal, levar para um lado do rio e deixar o outro no outro, daqui a um ano tem uma nova espécie? Não, isso não tem nada a ver, pessoal, tá? Você pode até estar pensando pelo princípio da especiação, né? A grosso modo, você pode pensar, mas quando eu digo que a evolução
de um determinado ser, ela vai acontecer com muito tempo, né? Então isso cai por terra. Agora, a proximidade não é errado eu dizer que mesmo eles sendo próximos, né, um ambiente do outro, aí sim, mesmo sendo próximo, mas pode sim, cada um em um determinado local, eles podem sim se transformar em outras espécies, mas isso precisa transformar não, desenvolver em outras espécies. Então isso pode acontecer sim. Número 4. Os mecanismos de isolamento biológico podem ser classificados em pré-zigóticos e pós-zigóticos. Entre as opções apresentadas, aqui faz referência a uma barreira uma barreira pós-zigótica. Esterilidade dos híbridos, isolamento mecânico, barreira geográfica, isolamento temporal, isolamento gamético. O que vai acontecer aqui, pessoal? Qual seria a resposta correta aqui? Vamos lá. Ele quer saber dos mecanismos biológicos que podem ser classificados em pré-zigóticos e pós-zigóticos. Beleza. Mas das opções que tem, quais são as características? Aqui caracteriza uma das alternativas, ela tem a ver com o pós-zigótico. Qual dessas alternativas tem a ver com o pós-zigótico? Vamos lá? Vamos escolher uma aleatória. O isolamento mecânico. Lembrando que pós-zigóticos já é depois que teve o acasalamento e a formação do zigoto. Beleza? Zigoto. O que é zigoto? Célula ovo. Aquela célula lá que vai formar um embrião. Beleza? Tá. Isolamento mecânico. Ele é pós-zigótico ou ele é pré-zigótico? O isolamento mecânico, pessoal, ele impede até o contato sexual. Ou seja, antes, pré-zigótico, ele impede até o acasalamento. Então, ele não seria aqui. Vamos lá para o isolamento temporal. Letra D. O isolamento temporal, ele é um isolamento que acontece depois que o zigoto já foi formado? Não. Lembra que é aquela situação de cada um vive numa época, portanto, eles nem chegam a se encontrar, ou raramente se encontram, esses grupos? Isso é isolamento temporal. Então, é pré-zigótico, ele nem chega a formar gametas. Tá bom? Vamos lá, barreira geográfica. A barreira geográfica, que é a letra C, ela é pós ou pré? Ela é pré, pessoal. Ela impede que os indivíduos se entrem em contato um com o outro. Então é pré, ela vem antes, né? Ela acontece antes. O isolamento gamético e esterilidade dos híbridos. Olha que interessante. O isolamento gamético, pessoal, ele pode até estar ali namorando com a questão do pós-zigótico. Mas esses gametas, eles nem chegam a se encontrar muitas vezes, ou quando se encontram, eles morrem, né? Por algum tipo de incompatibilidade genética, um tipo de química diferente, pH do organismo, enfim, tá? Então, no caso, o pós-zigótico, depois que o indivíduo já foi formado, ele já nasceu, mas ele não vai ser fértil. Então, deu certo o acasalamento? Deu, então é pós, já foi depois do acasalamento. O filho nasceu, mas ele não é fértil, ele é estéril. Portanto, eles continuam isolados reprodutivamente. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, aula 27, né? Mecanismo de isolamento. Vamos lá, essa foi a aula... acabei de falar. Aula 27. Vamos para 28, continuando nesse contexto aí. Vamos lá.